Tribunal Regional Federal em Brasília derruba a decisão de juiz e autoriza aumento do imposto dos combustíveis. E você vai ver também. Tribunal de Justiça caça liminar e mantém passagens de ônibus da cidade do Rio de Janeiro em R$ 3,80. Auditor da Receita Federal e empresário são presos em São Paulo por suposta participação em crimes investigados na Operação Zelotes. Perícia vai apontar as causas do acidente com um brinquedo em parque de diversões em Goiânia, que deixou 11 feridos. Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica em aplicativo de celular passa a valer em fevereiro do ano que vem. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, derruba a decisão de juiz e autoriza aumento do imposto dos combustíveis. A repórter Viviane Novaes tem mais informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, o desembargador Hilton Queiroz acatou um recurso da Advocacia Geral da União, que representa o governo no judiciário. Na última terça-feira, a Vara Federal aqui de Brasília havia determinado a suspensão do decreto do presidente Michel Temer, que aumentou a alíquota do PIS/COFINS para álcool, etanol e diesel. Mas a AGU recorreu, alegando que a lei que regula esses impostos prevê reajuste por decreto. Com a decisão do desembargador, volta a valer o aumento para os combustíveis em todo o país. William. Obrigado, Viviane. Vamos ver agora outros destaques do Poder Judiciário desta quarta-feira. O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, manteve o bloqueio de bens do ex-presidente Lula, determinado pelo juiz Sérgio Moro. A defesa argumentou que os bens foram adquiridos de forma lícita, antes dos fatos apontados na ação criminal. Além de sofrer o bloqueio, o ex-presidente foi condenado a 9 anos e meio de prisão em primeira instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do apartamento Triplex, no Guarujá. O auditor da Receita Federal, Eduardo Cerqueira Leite, e o empresário Mário Panhozzi foram presos preventivamente hoje em São Paulo. Os dois viraram réus segunda-feira, quando a Justiça Federal em Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra eles e mais 9 pessoas. São todos investigados na Operação Zelotes, que apura o perdão de dívidas tributárias mediante pagamento de propina no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Segundo as investigações, o auditor da Receita preso seria o líder do esquema que favorecia as empresas. Os réus são acusados de corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa e apropriação de dinheiro de instituição financeira. O Ministério Público Federal no Pará afirmou que vai acompanhar a investigação do assassinato do prefeito da cidade de Tucuruí. Jones William, do PMDB, tinha 42 anos e foi morto quando fazia vistoria de obras na estrada que liga a cidade ao aeroporto. 2 homens em uma moto dispararam 7 tiros contra o prefeito. Jones William era investigado pelo Ministério Público por suposto direcionamento de contratos para empresários locais. Ainda não há pistas dos assassinos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cassou a liminar concedida em primeira instância e manteve a tarifa de ônibus urbanos da cidade do Rio de Janeiro em R$ 3,80. O recurso foi proposto pelo município do Rio, que é contra o aumento solicitado pelas empresas. Para os desembargadores, a fixação do valor da tarifa é de competência exclusiva do poder concedente, no caso, o Executivo, e não compete ao Judiciário decidir a tarifa dos ônibus. Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro mantém prisão do empresário Jacó Barata Filho, que é filho do rei do ônibus do Rio de Janeiro. A repórter Ana Paula Ergang tem mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Jacob foi preso no início do mês na Operação Ponto Final, quando tentava embarcar para Lisboa, em Portugal. Há indícios de que ele teria pago milhões de reais em propina para políticos do Rio de Janeiro. A defesa pediu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Mas o pedido foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro, que alegou risco à ordem pública e ao andamento das investigações. Volto com você, William. Obrigado, Ana Paula.
O Ministério Público Federal pediu a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O pedido foi encaminhado à Justiça Federal nas alegações finais do processo da Operação Calicut. Cabral é acusado de solicitar e receber vantagens indevidas na empreiteira Andrade Gutierrez. Ele também é acusado de lavar dinheiro por meio de compra de joias. O MPF também pede a condenação da esposa de Cabral, Adriana Anselmo, pelos crimes de lavagem de dinheiro e pertencimento à organização criminosa. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica em aplicativo de celular passa a valer em fevereiro do ano que vem. A gente volta já já. O Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que responsabiliza o Estado pelo constrangimento causado a um aluno de uma escola pública. O Estado é responsável pelo ressarcimento dos danos causados ao cidadão por algum órgão público. A indenização é uma compensação parcial pela dor injusta provocada à vítima pela razão ou omissão do governo. Quando alunos de escolas públicas passam por algum tipo de constrangimento, o Estado é quem responde e de forma objetiva. A escola é responsável tanto pela integridade física quanto pela integridade moral dos alunos. Ela vai ser responsabilizada porque ela é equiparada a uma prestadora de serviços, conforme o artigo 14 lá do Código de Defesa do Consumidor. E isso também já é um entendimento da jurisprudência. No caso da escola pública, o aluno tem o direito de ingressar com uma ação em face do Estado, porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Então, o agente causador do Estado deverá reparar esse dano. Foi exatamente isso que o Reginaldo fez na época que cursava o segundo ano do ensino médio nessa escola pública que fica a 25 quilômetros do centro de Brasília. Ele foi preso por engano depois de ter sido confundido com um bandido que roubou o carro e as joias de uma mulher na rua. Ela me seguiu até meu colégio. Aí, dentro do meu colégio, que os policiais entraram com arma em punho, já falando que minha caixa tinha caído, que eu estava preso. E eu sem entender nada, eu só fui saber, quando fui sair da delegacia, o ocorrido que eu estava sendo acusado. O nome de Reginaldo só saiu dos registros policiais depois de 7 meses, quando o verdadeiro assaltante e o carro da vítima foram encontradas. Inclusive, a polícia civil não me informou, eu fiquei sabendo porque eu estava existindo, estava todo dia. Porque senão eu nem saber que o verdadeiro autor foi preso. Eles iam lá fazer do jeito deles e eu ia ficar sem saber, entendeu? Reginaldo entrou na Justiça contra o Estado em busca de indenização por danos morais. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, além de afirmar que o estudante foi equivocadamente preso, o juiz ressaltou que foi comprovada a falha no Serviço Público de Segurança. Por causa disso, condenou o Distrito Federal a pagar R$10 mil a Reginaldo por dano moral. Casos como este já chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. Na segunda turma, que julga direito público, os ministros mantiveram a decisão que determinou que o Estado de Goiás pague indenização a um aluno de colégio estadual. O estudante foi submetido à revista após ocorrência de furto dentro da escola. De acordo com o processo, cerca de 200 alunos do sexo masculino com idade entre 14 e 15 anos foram submetidos à revista pessoal constrangedora por policiais militares. Eles foram obrigados a erguer as camisetas à altura do pescoço e a baixar as calças e roupas íntimas até a altura dos joelhos. De acordo com os relatos, os policiais ainda fizeram piadas a respeito dos órgãos genitais dos estudantes. Além de manter a indenização, os ministros rejeitaram o argumento do Estado de Goiás de que a inclusão de novo documento com provas após a intimação do juízo de primeiro grau foi uma violação ao artigo 397 do CPC. Segundo o relator, ministro Herman Benjamin, o documento tinha como objetivo especificar as provas dos fatos alegados nos autos e também contrapor as alegações apresentadas pelo Estado de Goiás em sua contestação. Ao verificar que o documento apresentado atendia à intimação do próprio juízo de primeiro grau, Herman Benjamin manteve a indenização. A legislação brasileira assegura uma série de direitos a trabalhadores que, por motivo de doença, se tornam incapazes de reassumir o posto após a licença médica. Um deles é o remanejamento para outra função mais compatível com a atual condição do funcionário e com estabilidade garantida nos casos de acidente de trabalho.
Andar mesmo com o apoio de uma bengala e fazer coisas simples, como abrir e fechar portas, são grandes conquistas para Patrícia. Há 5 anos, ela sofreu uma trombose cerebral depois de um AVC hemorrágico. Durante o tratamento, também foi diagnosticado um tumor benigno na coluna. Foram 2 anos para se reabilitar, ter alta do tratamento e voltar a trabalhar. Eu sentia dificuldade na mobilidade. E na fala também, era mais articulada, na escrita também. Mas aí eu fui aos pouquinhos, foi melhorando, já foi pior, foi mais difícil. Por conta das restrições de mobilidade, teve de deixar o ofício de professora. Servidora pública com estabilidade assegurada, Patrícia foi realocada na função de atendente de sala de leitura da escola. Eu me coloquei numa posição de quem estava aprendendo, não era a posição de quem estava ensinando, não. Era de quem estava aprendendo, aprendi muita coisa. Um benefício que alcança não apenas os servidores públicos. O direito de mudar de função ou adaptar a rotina de trabalho de acordo com necessidades especiais depois de um tratamento médico por conta de doença ou acidente de trabalho é assegurado por lei. Além disso, as empresas são obrigadas a oferecer estabilidade pelo período de 1 ano. Quem foi vítima de acidente de trabalho teve a concessão de auxílio-doença acidentário, né? Quando o INSS vê que essa pessoa se reabilitou para o trabalho, ou se habilitou para o trabalho, ou seja, ela tem condições de voltar a trabalhar, ela é devolvida à empresa. E o empregador, então, não pode demiti-la por um período de 12 meses. Se quiser demiti-la, tem que pagar ela todo o período da estabilidade. Agora, se o benefício não foi concedido em decorrência de acidente de trabalho, a pessoa não tem essa estabilidade. O advogado explica ainda que mesmo pessoas que não contribuem com o INSS têm direito de receber um benefício temporário para ajudar no tratamento médico. Se não for caso de aposentadoria por invalidez, né, ela vai receber um benefício temporário, né, em geral, auxílio-doença comum ou acidentário, se for decorrente de acidente de trabalho. A Ford e uma empresa prestadora de serviço contratada pela montadora foram condenados pela Justiça do Trabalho a indenizar a família de um piloto de testes morto após bater de frente com outro piloto de testes que entrou na contramão. A viúva e os filhos da vítima devem receber a indenização de R$ 750 mil, além de pensão mensal. A Ford e a empresa prestadora de serviço recorreram à Corte Trabalhista após o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas confirmar a decisão da primeira instância que condenou as empresas ao pagamento mensal de pensão à família do piloto. De acordo com a condenação, o valor correspondente a 2/3 do salário do trabalhador deveria ser pago até a data em que ele completaria 73 anos de idade. A montadora e a prestadora de serviço também foram condenadas a indenizar a viúva e os 2 filhos do piloto em R$ 750 mil por danos morais. A Justiça entendeu que as empresas não proporcionaram um ambiente de trabalho suficientemente seguro para evitar riscos de acidente. Segundo testemunhas ouvidas no processo, não havia nenhuma sinalização com a indicação do sentido obrigatório na pista onde ocorreu a colisão. O piloto morto em 2011 no pátio da montadora em Tatuí, São Paulo, estava no sentido correto quando bateu no veículo dirigido por um colega na contramão. No recurso, a Ford e a prestadora de serviço alegaram que não houve falhas na aplicação das normas de segurança e afirmaram que a batida teria resultado da conduta imprudente do colega do piloto. Mas o relator do processo, julgado na primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Hugo Scheuermann, concluiu que houve sim responsabilidade das empresas. O voto dele foi acompanhado por unanimidade. Em relação ao valor da indenização, os ministros concluíram que a reparação de R$ 750 mil foi proporcional à gravidade e à consequência do acidente, à culpa e à capacidade financeira das empresas. Considerando a extensão, então, desse dano em relação à perda desse empregado, que é marido e pai desses 2 filhos, eu entendi que não há também como dar seguimento ao recurso de revista em relação a esse aspecto. Após a decisão da primeira turma, as empresas apresentaram recursos extraordinários para levar a discussão do processo ao Supremo Tribunal Federal. A partir de fevereiro do ano que vem, os motoristas vão poder utilizar a Carteira Nacional de Habilitação na forma eletrônica em um aplicativo para celulares. Repórter Fernanda Porto com mais detalhes do assunto. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, William. Boa noite a todos. A versão digital da Carteira Nacional de Habilitação tem o mesmo valor jurídico do documento impresso. Para explicar um pouco mais os detalhes dessa nova tecnologia, eu converso agora com o coordenador de Educação para o Trânsito do Denatran, Francisco Garonce. Boa noite. O documento digital substitui o documento físico? Sim. Este documento, o objetivo é atender às necessidades de uma sociedade que está cada vez mais conectada. E ele substitui a carteira impressa, mas ele não impede que também possa se portar as duas versões. Essa versão digital tem o intuito de, daqui a um tempo, deixar de usar a questão da impressão do documento ou não? É apenas mais uma possibilidade? É mais uma possibilidade e a versão impressa ela continua existindo com todos os seus mecanismos de segurança, porque é a garantia em que, havendo o extravio do aparelho móvel ou até mesmo a descarga da bateria, você continua tendo a versão impressa, que é a obrigação do condutor para poder apresentar em uma fiscalização. O senhor tocou num ponto importante, né, que é a questão de segurança dentro da questão do aparelho móvel, do celular, do tablet. Se o tablet for roubado, se o celular for roubado, o que acontece? Assim, tem uma senha, tem um dispositivo ou a pessoa vai ter acesso a esse documento? O documento digital, ele tem uma série de procedimentos de segurança, ele segue uma certificação digital, ele terá um QR Code e caso o celular seja extraviado ou seja mesmo roubado, aquele que estiver com o celular de outro não vai conseguir usar a CNH digital, porque ela depende de uma senha pessoal que apenas o proprietário vai ter. E como fazer o cadastro para ter aí acesso a essa versão digital da Carteira Nacional de Habilitação? Está em desenvolvimento e a partir de 1º de fevereiro de 2018 estará disponível nas lojas virtuais. O aplicativo ele é gratuito, então as pessoas vão poder baixá-lo e ele segue todos os passos dos procedimentos de segurança e certificação digital. Então ali no aplicativo já vai dar o passo a passo para que o condutor insira o seu número de CNH, crie uma senha, defina em qual aparelho ele vai querer que esteja guardada a sua CNH digital e ali ele vai inserir o seu código de segurança, para que ela só possa ser usada realmente pelo condutor, que é o dono daquela carteira. Outra preocupação ligada à segurança é em questão de falsificação de documentos. O documento digital abre margem para isso? Não? Como que isso está sendo trabalhado, pensado, estudado? Além de todos os mecanismos de segurança que já fazem parte da nossa CNH impressa, ele traz também a certificação digital e traz um QR Code, que é aquele código de leitura em que o cidadão ele terá a certeza de que a sua carteira não foi alterada e os agentes de fiscalização poderão fazer a leitura do QR Code para ter certeza que as informações que ali estão correspondem à base de dados nacional que é mantida pelo Departamento Nacional de Trânsito. Ok, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça e eu volto com você aí no estúdio. William. Obrigado pelas informações, Fernanda. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Procurador-Geral da República pede que o Supremo Tribunal Federal mantenha a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. A gente volta em instantes. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou contra o terceiro pedido de liberdade feito pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao Supremo. O Procurador-Geral afirmou que Cunha pode voltar a cometer crimes. Por exemplo, ocultar valores desviados e exercer influências sobre seus asseclas na Câmara dos Deputados, nas palavras de Janot. Pode ainda tentar intimidar o presidente da República, Michel Temer. Eduardo Cunha está detido desde outubro do ano passado em Curitiba, em razão da Operação Lava Jato, e tenta negociar um acordo de colaboração premiada. Perícia apura causas do acidente em um parque de diversões em Goiânia que deixou 11 pessoas feridas. A maioria, crianças e adolescentes que se divertiam no brinquedo Twister. O Ministério Público de Goiás vai instaurar inquérito para apurar condições dos brinquedos do parque. O vídeo amador registra o pedido de ajuda. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da tarde, quando o eixo do brinquedo se soltou e atingiu 11 pessoas, entre elas 9 crianças. Os primeiros socorros foram feitos por familiares e funcionários do parque, mas logo equipes dos bombeiros e do SAMU chegaram ao local. Por telefone, o tenente Rodolfo Vieira, do Corpo de Bombeiros,
conta como foi feito o resgate das vítimas. Chegando no local aqui, tinha muito pânico, né? Pessoal em pânico, e a gente começou a fazer o nosso procedimento aqui para ver quais eram as vítimas que eram mais graves, que demandariam maiores cuidados, né? A princípio. Eram 2 vítimas mais graves, né? Uma senhora com uma fratura de membro inferior considerável, e um senhor por volta de 49 anos com TCE. As outras vítimas, as 9 restantes, eram vítimas com escoriações e contusões e suspeitas de fraturas. As 2 vítimas mais graves foram encaminhadas ao UPA. E o restante pelos CAIs e o APA, as unidades de atendimento aqui de Goiânia. Segundo o tenente, só a perícia poderá explicar as causas do acidente, mas ainda não há prazo para a divulgação do laudo. A polícia técnico-científica está no local, ela vai fazer as devidas diligências aqui no local para saber o que pode ter sido a causa. A gente não pode afirmar ainda o que foi. Em relação ao Corpo de Bombeiros, o parque está totalmente regular e com a documentação em dia que é exigido aqui dentro da lei. Nós vamos acompanhar, vamos apurar responsabilidades e, nesse caso, cabe, eu acho que até uma ação penal. Em 2013, um outro grave acidente no Parque Mutirama deixou uma pessoa ferida. Uma barra de ferro que ligava os carrinhos deste brinquedo se desprendeu e atingiu em cheio o rosto de um jovem de 18 anos. A Prefeitura de Goiânia determinou a imediata interdição e fechamento do parque para que seja feita a investigação e manutenção dos brinquedos. O Conselho Nacional do Ministério Público lançou a 6ª edição do documento Ministério Público, um retrato. A publicação mostra o trabalho anual realizado pelo Ministério Público e atende à determinação da Lei de Acesso à Informação. 255 páginas de dados sobre a atuação em 2016 dos Ministérios Públicos da União e também nos estados. Um trabalho coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O promotor de justiça Dandi Borges foi o responsável por transformar as informações em um livro. Esse anuário do MP, um retrato, ele pode ser utilizado das mais diversas formas. Mas se nós pudéssemos indicar 2 fatores muito importantes, é a transparência dos dados do Ministério Público Brasileiro, né? Permitindo assim um controle social da coletividade em relação aos nossos números, e permitir também que o gestor de cada ramo ou unidade, com base nessas informações, possa ter facilitado a sua tomada de decisão no âmbito da gestão pública. A finalidade de apresentar um documento como este, ano após ano, é dar o máximo de transparência ao trabalho feito pelo Ministério Público, além de concretizar os objetivos da Lei de Acesso à Informação. O lançamento da publicação Ministério Público, um retrato 2017, que já está na 6ª edição, ficou por conta do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A publicação de informações e estatísticas que refletem confiavelmente o Ministério Público do presente, além de possibilitar maior controle social, reafirma o compromisso institucional com valores como a ética, transparência, cooperação, independência, inovação, princípios tão caros aos brasileiros. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, foi ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas acompanhar os preparativos para as eleições suplementares para o governo do estado. As eleições suplementares para o governo do estado do Amazonas estão marcadas para o dia 6 de agosto. O novo pleito vai acontecer porque o Tribunal Superior Eleitoral cassou o governador eleito em 2014, José Melo, por considerar que ele teria se beneficiado da compra de votos durante a campanha. Há pouco mais de uma semana da nova votação, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, foi ao TRE do Amazonas. E, durante a visita, ressaltou o esforço da Justiça Eleitoral do Estado para o bom andamento das eleições suplementares. Nós podemos avaliar o bom preparo da Justiça Eleitoral, de sua burocracia, dos seus servidores e dos seus dirigentes com esse tipo de trabalho. Um verdadeiro mutirão institucional foi realizado, vocês viram, com esse trabalho todo integrado e com as peculiaridades do estado do Amazonas. Dimensão continental, dificuldade de deslocamento, logística especial, tudo isso está sendo feito de maneira adequada, de modo que acho que vocês devem contribuir
para contar isso, é um case de sucesso. Em Manaus, o presidente do TSE acompanhou o treinamento dos operadores das urnas eletrônicas e visitou o depósito onde os equipamentos ficam guardados. Música, arte, dança. Nos ensinos fundamental e médio, é comum o uso dessas modalidades para humanizar o conteúdo durante um ano letivo. E na formação de um jurista? Este é o assunto do programa Academia desta semana, que apresenta a pesquisa da doutora Marta Regina Gonçalves, que analisa o efeito do uso da arte nas aulas de Direito. É sexta-feira, 9 horas da manhã. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 1h da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.